Ô seus fitness, bom, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E o assunto de hoje não é que seja um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que em algum momento você já desenvolveu o que nós vamos falar aqui. E se você tem alguma empresa e quer ser patrocinador desse episódio ou desse projeto, entre em contato conosco. E a convidada da vez é Maria Clara de la Mora, que é uma psicóloga referência em emagrecimento e obesidade. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Kleber. E aí, seus fitness, bom? Eu adorei esse início. Bem mineiro. Representa bem mineiro. muita gente, né? Porque eu acho que eu tenho muito sotaque. E pra quem não é de Minas, mineiro não fala Belzonte. Para com isso, tá? Gente, pelo amor de Deus, é BH, tá? BH é nós. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como que você começou esse trabalho? Por quê? A psicologia ela é muito ampla. Mas quando você resolveu nichar para esse público, qual que foi a dor? O que que você sentiu? Como que foi o passo a passo para você falar para esse público que, como leigo, é um público que eu vejo que tem uma necessidade muito grande de ajuda? Com certeza. Bom, na faculdade a gente aprende muito que a gente não pode trazer o pessoal para dentro do consultório. Mas eu acredito que não dá para separar 100%. Nós não somos caixinhas, né? Que fecha o pessoal, abre o profissional. E eu peguei a minha história e trouxe para minha especialização. Eu fui obesa a minha adolescência inteira, até 21 anos, que foi quando eu fiz uma cirurgia bariátrica. Tenho 8 anos de bariátrica. E foi essa a minha motivação. Auxiliar as pessoas que chegassem até mim para que elas realmente conseguissem ter uma melhor qualidade de vida, emocional e física, né? Porque a gente sabe que não é só a limitação física ali, tem muita coisa psicológica e emocional também. Então foi basicamente isso, pegar a minha história e conseguir auxiliar as outras pessoas, seja por meio da reeducação alimentar, do tratamento, né, ou até mesmo em alguns casos que tem a necessidade da cirurgia bariátrica. Então eu também estou finalizando a minha especialização em cirurgia bariátrica. Toca aí. Porque eu também fui uma criança e adolescente obesa. Sério? Então eu luto contra o ganho de peso todos os dias, seja por meio de atividade física ou tentando controlar melhor a alimentação. Mesmo eu sendo personal trainer, praticante de esportes, eu gosto de comer. Eu falo que eu treino para comer. Sim. Mas eu tenho tentado. Enfim, como que você chegou... Qual que foi o maior peso que você chegou? Qual foi o motivo? Se foi porque realmente comia muito ou porque desenvolveu alguma compulsão? Como que foi o limite que você realmente caiu em si e falou, eu preciso mudar? Bom, eu fui uma criança com um peso ok, normal, ali dentro do esperado. E aí, a partir de 11 anos, eu comecei a aumentar o peso. E não tem uma questão só, né? É sempre um conjunto de motivações, um conjunto de questões para tudo. E foi a questão emocional, de algumas mudanças que foram acontecendo na minha vida. Eu mudei de Salvador para cá. E aí, apesar de ter sido bom, porque eu voltei pra perto da minha família, com os meus pais. Jogava capoeira e aqui não mais, né? Não. Mas eu fiquei eu fiquei muito na casa da minha avó, você sabe, né? Casa de vó. Vó é vó. Casa de vó, comida sempre. Minha tia tinha uma lanchonete em frente. Todo dia um salgado diferente. E aí, junto às questões emocionais, o bullying quando eu era mais nova, tudo isso porque eu era de Salvador, e aí vinha tudo isso. E aí eu fui ficando cada vez mais nesse contexto de comer pra compensar, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? E foi aí que eu comecei a minha trajetória nessa questão. E quando eu fiz 21 anos, né, foi quando eu cheguei no meu peso maior, foi 115 quilos, e eu sou baixinha, tá? Meu pé não tá nem encostando no chão. E com 115 quilos, eu cheguei num grau de obesidade mórbida, né? Obesidade 4. E foi quando eu tomei a decisão. Por quê? Eu sempre lutei muito contra a balança. E com dieta, e aí fazia uma dieta restritiva, conseguia manter ali uns
um mês, mas depois voltava tudo. Sempre entrei na academia. Acredito que a maior parte da minha vida tenha sido matriculada na academia. Mas se eu ia, era outra história, né? Deixou muito dono de academia rico aí e não usava, né? Muito, não. E chegava a pagar anos, e se eu ia, assim, um mês era muito. E aí foi nessa trajetória, assim, até que eu morava em outra cidade pra fazer faculdade e tudo, e eu falei assim, bom, não dá mais. Aí uma tia minha tinha me falado sobre a cirurgia, ela fez, deu tudo certo. Aí eu falei pros meus pais, eu vou fazer. Aí meu pai com muito receio e tudo, falou que não era pra fazer, que tinha outros métodos. Eu falei, eu tô tentando outros métodos tem tanto tempo, eu acredito que sozinha, agora eu não consigo. Aí eu fiz a cirurgia e, assim, aos trancos e barrancos, que, como você falou, né? A gente gosta de comer. E não é só... O pessoal fala, é muito simples, fecha a boca. Não é só isso, né? Tem gasto calórico. É só gastar mais do que você come. Exatamente. Se fosse fácil assim, ninguém era acima do peso. Era todo mundo com o corpo que gostaria de ter, né? E aí foi quando eu tomei a decisão, fiz e até hoje estou me mantendo um peso bom. Às vezes a gente dá uma subidinha, às vezes uma descida, mas o importante é o que você falou, né? É tentar equilibrar para conseguir se manter, assim, saudável, num peso ok, que vai gerar não somente ser saudável fisicamente, porque a gente sabe que conta muito, mas psicologicamente. Quais são os cuidados que uma pessoa que opta em fazer a cirurgia bariátrica, ela precisa ter antes, durante e depois da cirurgia? Porque eu sempre escutei que a pessoa que ela opta por fazer esse procedimento, ela tende a se tornar uma pessoa mais depressiva. Ou até mesmo pelo fato dela não poder comer igual, ela pode desenvolver uma predileção ao álcool. Realmente isso acontece? Acontece. Ou é poucos casos, ou é a minoria? Quais são os cuidados antes, durante e após esse procedimento? Tem duas coisas que, assim, claro que tem muito mais, mas o essencial, que é antes, durante e depois, é contínuo. Terapia, cuidado psicológico e suplementação de acordo com aquilo que o médico passa. Porque antes você precisa estar bem para passar por uma cirurgia de grande porte, né? Então, suas vitaminas têm que estar ok, seus exames, tudo muito bom. Durante, mais ainda, né? Porque você sabe que, dependendo da técnica, ou diminui o estômago e corta uma parte do intestino também. A gente absorve tudo no intestino. Todos os nutrientes, né? E as vitaminas. Então, é suplementação e acompanhamento. No início eu fazia de 6 em 6 meses exame de sangue. Depois passou de ano para ano, assim, né? Normal. Mas não deixar, com o tempo a gente tende a relaxar de tudo, né? Mas não pode relaxar. Porque as vitaminas caem muito rápido. E uma coisa leva a outra. A gente sabe que as principais vitaminas para a saúde mental, que eu falo com meus pacientes, é B12, D e ferro. E a D, na maioria da população, é mais baixa por causa de tomar sol, né? Mas a B12 e o ferro são coisas que caem muito rápido no bariátrico. Primeiro, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de comer carne, algumas pessoas têm mais resistência à proteína, né? Na questão de comer, mastigação, engolir, a questão do estômago mesmo, que tá menor. E aí, essas pessoas, elas começam a deixar um pouco essa suplementação, e quando vai ver, os níveis caíram muito, e aí quando chega e fala, nossa, tô tão desanimada, tão cansada, tão desmotivada, é aí que pode entrar a depressão. Porque a depressão não é só emocional, não é só uma questão psicológica, tá no âmbito ali da mente, sabe, do sentimento. É uma desconexão, um desequilíbrio químico do nosso organismo também, né? Por isso que entra medicação muitas vezes. E é por isso, a vitamina B12 baixa, a vitamina D e o ferro baixo podem causar depressão. E o reganho de peso em quem fez bariátrica? Foi por quê? Não conseguiu controlar aquilo que fez ele chegar àquele peso? Ou relaxou? Ou realmente prefere comer igual comia?
mesmo sendo bariátrico, e abandona o projeto? Isso aí é muito importante lá no primeiro passo que eu falei, que é a terapia. Por quê? Antes da cirurgia, você precisa fazer a terapia, o acompanhamento. Por quê? Porque é uma coisa que vai mudar totalmente a sua rotina. Vai mudar o seu hábito alimentar por completo, principalmente nos 6 primeiros meses. Que é quando, se você comer rápido demais, você vai passar mal. Que é quando você ingerir algum tipo de quantidade, né, de alimento em quantidade maior, você também passa mal, né? E ali você está se preparando para uma coisa que vai de grande porte no seu organismo. Então, a terapia vai te ajudar para identificar por que você come, quais são suas motivações, em que momento, o que você está sentindo, e a controlar isso um pouco. Então, se você não faz a terapia adequada, vai para a cirurgia, e depois, o que acontece? A gente fala, a cirurgia, ela opera o estômago e não a mente. E a gente sabe que a gente come por questões sociais, culturais e emocionais e fisiológicas. E eu diria que hoje em dia a maioria da população come muito mais pelo emocional do que pelo fisiológico. A gente não espera ter fome para comer. A gente come por hábito, a gente come por vontade, a gente come porque tá ali, né? Disponível. Exato. E é por isso. Porque eu não tratei a minha mente, meu estômago tá menor. Mas se eu não consigo comer um balde de batata frita, 2 barras de chocolate, eu vou deixar de comer a comida para comer aquilo que eu vou conseguir comer. A predileção por alimentos mais açucarados ou mais gostosos. Exato, mais palatáveis. A condição financeira, ela interfere na qualidade de um bariátrico? Pensando não é apenas fazer cirurgia, mas sobre a pele. Em caso de mulheres, ainda precisa fazer uma reconstituição de mama. Aí tem justamente algumas lipoaspirações que deveriam, não é que é obrigado, mas pensando em autoestima, influencia? Influencia. Influencia muito. Por quê? É o que você falou. Primeiro que vitamina não é barata. Cirurgia plástica nem se fala. Cirurgia plástica nem se fala. Acompanhamento psicológico também não é acessível a todo mundo, infelizmente. A gente tem pelo SUS, mas é muita burocracia para conseguir. Você fica numa fila enorme e tudo. Tem pessoas que têm casos muito bem sucedidos pelo SUS, sim, porque são hospitais muito bons e médicos muito bons nesse contexto. Mas o além da cirurgia varia muito com a condição social, sim. Porque a cirurgia plástica procedimento estético, por exemplo, uma drenagem, alguma coisa para te auxiliar a diminuir, né, a pele, que não precisa necessariamente, em alguns casos, ser a própria cirurgia de retirada de pele, a própria academia, né? O exercício físico, ele é obrigatório para quem faz bariátrica. E nem todo mundo tem acesso. Que vai caminhar. Não é a mesma coisa. A caminhada não tem a mesma proposta que a musculação. Verdade. E aqui, vamos lá. O que é uma compulsão alimentar? A compulsão alimentar é um transtorno mental. Tem gente que vai comer muito e falar assim, nossa, eu tenho compulsão. Mas na verdade não. É um exagero alimentar. São coisas diferentes. Na compulsão, você pode ter até 2 ou mais episódios de comer muita quantidade em um período curto de tempo. E não tem a seletividade do alimento. Por exemplo, sentar e comer uma barra de chocolate não é compulsão, porque você escolheu o alimento. Isso é exagero. Mas nem a quantidade? Porque eu posso optar em comer um quadradinho, 2 ou a barra. Não é... nenhum critério vai ser único pra gente ter um diagnóstico, né? A gente vai ter que avaliar toda a vida desse paciente, todos os hábitos e como que é a rotina. Mas, geralmente não. Porque o que quem tem compulsão alimentar faz, geralmente? Por exemplo, eu gosto muito de exemplificar com o meu pai. Ele chega do trabalho e, por ansiedade, tudo que tiver na frente dele, ele vai comer. Não importa se é um hambúrguer ou se é uma panela de feijão. Ele vai lá, abre a geladeira e vai pegando colher por colher do feijão, do arroz, frio.
não tem a paciência nem de esquentar. Porque não é só comer, eu preciso comer. Não importa o que seja. Entende? O que tiver na frente. É o que tiver na frente. Às vezes nem é algo tão gostoso. Feijão é muito bom, é. Mas você senta pra comer um feijão depois chega do trabalho igual você senta pro hambúrguer? Poderia comer uma frutinha e ficar mais na manha. Exatamente. Então é aquela coisa, aquele de comer. Eu preciso comer, não importa o que seja. O que tiver na minha frente eu vou comer muito em pouco tempo. E é aquilo. Me sentir satisfeita e a pessoa tá comendo, até realmente ficar insustentável. E é aí que vem alguns outros transtornos também. Por exemplo, a bulimia. Pra tentar compensar. Comi demais, tô me sentindo muito mal. Não só fisicamente, né? Aquele desconforto, mas peso também... na consciência. O peso na consciência. O que eu vou fazer? Colocar pra fora, tomar um laxante. E ainda usa a atividade física como punição. Exatamente. Comi muito ontem, então eu preciso... Principalmente segunda-feira. As academias, elas são lotadas segunda e terça, quarta-feira. 80% já não vão mais, a não ser os marombeiros. É mesmo. Quinta e sexta você esquece. Esquece. Academia vazia. Se você quiser algum local vazio em BH, é procurar uma academia sexta-feira, a partir de meio-dia. Qualquer hora, é o melhor lugar. Dá até pra fazer terapia em academia. Dá. Como a própria pessoa consegue identificar uma compulsão? Nossa, eu estou compulsiva. Bom, Ou ela não tem esse conhecimento, ou... Dá pra ter. Claro que vai precisar, né, do auxílio de especialistas, mas dá. Puxando o jabá um pouquinho pra mim, né, pra psicologia, se conhecer é a chave de tudo. O autoconhecimento é a chave pra você descobrir qualquer coisa sobre você, sobre o seu comportamento, sobre como você vai agir. E não é diferente na compulsão. Você vai entender em que momentos você tá comendo muito, por quê, e pra você tentar identificar. Então, hoje eu sentei e comi um hambúrguer muito grande. Talvez não seja a compulsão, mas com certeza é um sinal de alerta. Tem alguns hormônios responsáveis por saciedade. Tem. A pessoa compulsiva, ela tem falta desse hormônio, bloqueio ou já nem liga mais? Não tem a falta do hormônio, não. Grelina e peptina. Ela tem esse hormônio. O que acontece? A pessoa compulsiva, a compulsão é maior do que a sensação de saciedade. E as pessoas obesas, elas têm a menor produção desses hormônios. É como se o cérebro ficasse resistente e... Exatamente. Libera cada vez menos, aí a pessoa vai comendo mais. Exato. É o que a gente estava conversando mais cedo da cafeína. Né? É como basicamente isso. Tem gente que toma uma xícara de café e fica tranquilo. Tem gente que vai tomar café o dia inteiro e não vai sentir efeito nenhum. Tem um programa que eu tenho até vontade de nunca mais comer nada na vida, que são Quilos Mortais. Só que a minha esposa, ela consegue assistir esses programas ainda comendo sorvete, Nutella. E se eu estiver comendo e ela coloca, eu paro de comer na hora. Justamente por ver todas as barreiras que uma pessoa obesa ela tem. Uhum. Seja limitações físicas, seja de doenças metabólicas, seja de autonomia. Uma pessoa que não consegue tomar banho, ou subir uma escada, ou simplesmente sentar no carro, ou nem sair da cama, é uma condição extremamente impensável de querer chegar. E a gente de fora sempre julga ou questiona. Mas também ao tanto que come. Mas também é só parar de comer. Você lida com esses casos durante, seja nos seus atendimentos, o bullying, ou a pressão que a pessoa sente, ou a falta de autoestima? Qual que é a maior queixa de uma pessoa acima do peso nos seus consultórios, no seu consultório? Lido sim. Bom, socialmente, a sociedade não aceita um corpo fora do padrão. E esse padrão muda o tempo todo. Já reparou? O tempo todo, e de país para país, de cidade para cidade, o padrão muda. Então, a maior queixa é a autoestima. Mas não a autoestima que realmente é o conceito de autoestima, que é de dentro para fora. Mas é aquela autoestima de fora para dentro. Que é o que o outro fala sobre mim, eu tomo como verdade e é isso que eu vou aceitar. Né? Então, é a maior queixa. Porque nós queremos sempre
ser aceitos nos lugares que a gente tá. Nós somos seres sociáveis. Então, o que o outro me fala é muito importante. Eu não conheço um gordinho ou uma gordinha que seja chato. É uma forma de compensar. A Sim. pessoa, ela tende a ser solícita demais, legal demais pra tentar esconder o seu tamanho? Sim. Nada que a gente fala aqui é regra, né? Claro que existem pessoas que vão estar acima do peso que são muito bem resolvidas com isso, né? E não é... Estar um pouco acima do peso não é sinônimo que a pessoa não tá saudável. Às vezes até tá saudável. Na maioria dos casos, não. Vai depender também de vários fatores, né? Mas, sim, uma coisa que, né, até me colocando aqui pra jogo, eu reparei em mim mesma. Porque eu tinha o hábito de dizer sim pra tudo. Por quê? Se a minha aparência não me agradava e não agradava o outro, eu tinha que agradar de outra forma. Então, pode ser, né, ser solícito, falar sim pra tudo. E aí as pessoas entram muito em relacionamentos de dependência, em relacionamentos tóxicos, de que eu preciso agradar o outro de alguma forma. Se não é pela minha aparência, vai ser de qualquer outra maneira. E você, que trabalha em escola, principalmente educação física ou escolinha de esportes, o gordinho não tem que ser goleiro, tá? Ele pode ser atacante do seu time, ele pode ser o meio de campo. Porque, como eu tô dentro da área do esporte, eu sempre vejo o gordinho no gol. Que é todo time precisa de um goleiro. Mas pensando em gasto calórico, o menino tem que correr. Qual que é o limite onde eu consigo incentivar uma criança a desenvolver o hábito e o seu esforço para emagrecer? Recente, nos Estados Unidos, um pai conseguiu matar o próprio filho, obrigando ele a correr na esteira, porque o menino estava acima do peso. Ai, muito triste essa história. Muito triste. Então, tudo começa na base familiar. A gente é moldado, nós somos produtos daquilo que nós aprendemos quando fomos crianças. Depois que a gente chega na fase adulta e começa a racionalizar, conseguir pensar mais, a gente começa a separar um pouquinho para entender o que vai funcionar pra gente, o que a gente pode melhorar. Mas enquanto criança, a criança pega tudo que o pai, a mãe ou os cuidadores ensinam. E cuidadores podem ser vó, avô, tio, tia, a escola. Então, até para a questão de tratamento de compulsão alimentar, né, alteração de comportamento alimentar nas crianças, a gente vai muito na orientação dos cuidadores. Porque a criança, principalmente mais novinha, ela come aquilo que lhe é oferecido. Ela faz aquilo que lhe é oferecido. Então, se você investe, na medida do possível, numa natação, numa aula de alguma luta, qualquer coisa que coloque seu filho mais em movimento, você está ensinando para ele que aquilo é necessidade. Mas se você deixa o filho mais, né, no computador, assistindo televisão, sem muito gasto energético, além daquilo que a gente sabe que criança já gasta, que eles são ligados nos 220, você também está ensinando para ele que, ok, não gastar caloria, não gastar energia. Se os pais não fazem ou não comem, por que eles querem obrigar os filhos a fazerem? Exato. Principalmente atividade física, ou comer brócolis, ou comer salada, se os próprios pais não comem? Exatamente. A gente vai pelo exemplo, né? Qualquer coisa que a gente faz até quando adulto, nós olhamos o outro fazendo muitas das vezes e reproduzimos. E com a criança é ainda mais forte, porque a criança aprende observando. Você não fala para a criança que isso aqui é um copo de água e ela consegue entender isso. Água mata sede. Você entende que água mata sede, mas a criança vai entender que água mata sede. Porque tem que beber água, né? Exatamente, não. Então, a criança precisa aprender observando os pais a fazerem. Nem que aquele pai que tem muita seletividade com alguns alimentos finja que está comendo e ofereça à criança, mas é muito importante. Você, como uma psicóloga alimentar, o que você pode nos dizer sobre a desculpa do paladar infantil? Eu vejo muito adulto
de 40 anos nas costas, 30 anos nas costas, que não come salada ou verdura porque, eu não gosto. Polêmico, né? Você quer trazer polêmica pra cá, Cleber? Bom, então, tudo é aprendido, tudo é modificado. E a gente precisa dar oportunidade. Não é 880, claro, vai ter gente que vai ter dificuldade com um certo tipo de alimento, porque vai trazer uma memória anterior, alguma coisa assim. Vai ter gente que realmente não vai se adaptar a um alimento e ok. Mas que seja um ou outro alimento, e não um contexto alimentar inteiro. Você conhece casos, ou já tratou, de pessoas que não comem um determinado alimento porque sempre foi forçado, ou fazia ânsia de vômito e alguém obrigava a comer de qualquer forma? Aparece no seu consultório? Aparece, e eu mesma sou uma dessas. Eu não como mamão. Porque quando eu era criança, meu pai me fazia comer mamão todos os dias. Tem que trazer seu pai pra terapia. Meu pai e minha mãe não me faziam, mas assim, eles falavam, não, tem que comer mamão por causa disso e disso. E eu não, hoje em dia eu não, porque eu não gostava de mamão. Eu comia todas as outras frutas. Consistência, o gosto. Eu comia todas as outras frutas. O mamão eu não queria comer, mas tinha que comer. E aí hoje em dia eu não como, não suporto o cheiro do mamão. E é isso, assim, não come o mamão? Oferece uma outra fruta. Eu faço isso muito no consultório. O que você não come? Eu não como jiló, não como nenhuma verdura. Mas assim, você já experimentou? Não. Então vamos dar uma chance. Qual que você olha e fala assim, não, essa aqui parece, ao meu ver, menos pior? É a banana. Então tenta a banana. Tentou a banana essa semana? Não gostei muito da textura. Vamos tentar uma outra fruta? Que a textura seja diferente, a maçã, que não tem nada a ver com a textura da banana, e aí a gente vai tendo tentativas, erros e acertos. É muito difícil, eu nunca passei por isso, encontrar uma pessoa que vai testar e não vai gostar de nada. É muito mais pelo achar que não vai gostar, por, salada é ruim, verdura é ruim, no âmbito do pensamento e do achismo, do que realmente quando ingere. Me dá uma raiva de uma pessoa que antes de comer um alimento precisa cheirar. Mas você sabe que é muito importante? Cheirar o alimento? Mesmo sem conhecer? Por quê? A nossa vontade de comer, a alimentação, ela começa muito antes de você pôr na boca. Você olha, você cheira, você sente a textura. Isso é até uma das coisas que eu pratico, que com os meus pacientes, as pessoas que vêm até mim, que é o Mindful Eating, que é o Mindfulness, já ouviu falar? Sim. Que é trazer o pensamento para aqui e agora. E o Mindful Eating é trazer na hora da comida. Então, o que eu faço nas minhas sessões? Eu pego o alimento que a pessoa mais gosta e aquele que ela gosta, mas que é uma coisa mais saudável, e a gente trabalha exatamente isso. Isso é feito com crianças com seletividade alimentar também. Você sentir o alimento, cheirar, observar as características, depois pôr na boca. Criança ainda vai. Mas eu vejo os marmanjos que não comem chuchu, por exemplo, ou não comem nenhuma verdura. Eu acredito numa coisa que, se você não gosta de um determinado alimento, você tem que ter tentado comido ele por 7 maneiras diferentes. Por exemplo, pessoas que não gostam de batata. Mas você já tentou comer batata cozida? E batata assada? E purê de batata? E batata na airfryer? E ensopado? Então, às vezes a pessoa comeu aquele alimento de uma maneira. Mas se ela tentar fazer de alguma outra forma, pelo menos tentar. Sim. Se você tentou de fato e não conseguiu, porque o pão todo mundo come. Não é demonizando o pão, mas a pizza todo mundo come. Mas não deve ser a base principal da alimentação. Não. Principalmente pensando no aspecto de compulsão alimentar. Levando por esse lado, eu vejo que situações momentâneas, elas geram alguma compulsão. Mas e se essa compulsão não se tornar momentânea e for crônica? Por exemplo, mulheres sempre falam que tá de TPM, por isso que come de chocolate, vai comendo.
Quando passa a TPM, ela tende a continuar comendo. Uhum. Estou triste, vou comer. Estou feliz, vamos comer. Estou estressado, vou comer. É uma fuga, né? Um escape. O que a gente aprende desde pequenininho? Ah, vamos comemorar? O que a gente faz primeiro? Vamos comer uma pizza? E a comida, sim, é uma coisa para estar em momentos sociais, momentos de celebração. Mas ela tem que vir em segundo plano, terceiro plano. Pensei numa ideia. Hum. Vou comemorar meu aniversário numa academia. Então, ao invés de chamar os meus amigos pra uma pizzaria, vou mandar o convite e a gente vai fazer um treino. Vou Será levar que umas todo 100 mundo pessoas, vai? umas 100 pessoas pra academia. Será que vai todo mundo? Não. Bom, é uma ideia muito boa, inclusive. Mas é isso, a comida ela tem que vir em segundo plano. Quando a gente coloca a comida como primeiro plano, é o sinal de alerta que tem alguma coisa errada. Você não tá comendo somente para saciar. A gente não come só para saciar, a gente come por diversas outras coisas. Porém, quando você pega e você deu o exemplo da TPM, né? A gente sabe que no desequilíbrio hormonal que a mulher tem na TPM, o organismo ele vai pedir mais alguns tipos de coisa. Por exemplo, o açúcar, porque dá mais motivação. O carboidrato, que vai ajudar a ter mais ânimo e tudo. Porém, se continuar, é aí que realmente entra a compulsão. Porque não é esporádico, não é situacional. É rotineiro. E é aí que vem o diagnóstico. Entende? Medicação. É necessário? A primeira coisa que a gente orienta é procurar. Identifiquei que não tá legal, que posso estar com compulsão, ou que eu estou estabelecendo uma relação não saudável com a comida, procura um psicólogo. Procura um psicólogo e um nutricionista, muito bom. Mas assim, é um nutricionista, gente, que vai entender a complexidade daquilo que você está passando. Dieta restritiva para quem tem compulsão é veneno. Então, procura um psicólogo, um nutricionista. Ali o psicólogo ele vai se for o caso, te encaminhar para psiquiatra. Que aí o psiquiatra vai entrar com medicação. A medicação é o quê? Uma forma de ajustar a parte química, bioquímica do organismo, para que na terapia você consiga ir junto com o psiquiatra, com o nutricionista, com o personal, você conseguir ir alcançando seus objetivos e transformando essa relação com a comida, com a relação com sua autoimagem. Então, assim, o remédio, ele vem... Existem remédios muito bons para compulsão, que auxiliam no hábito de compulsão, mas aí não é só a compulsão alimentar, é como você disse lá no início. A compulsão por álcool, por compras, né? Até uma coisa interessante, a maioria das pessoas que faz a cirurgia bariátrica, se não tratada, a compulsão ela migra para outra coisa. E pode ser o álcool, pode ser drogas, pode ser vícios em jogos, mas pode ser compras, sabia? E a compulsão por compra, ela é muito mais difícil da pessoa perceber. A pessoa não basta perder peso, tem que perder o dinheiro também. Exatamente. E essa compulsão, ela vai migrando, sim. Então, assim, o remédio é importante, mas não é só o remédio. Mas e o acesso ao remédio? A droga da vez para emagrecimento é o Ozempic. Que você consegue comprar, inclusive, sem receitas. Uhum. O acesso tá muito fácil ou a pessoa ela nem tentou todos esses prognósticos de estou precisando de ajuda, tem os profissionais que eu preciso ir, mas a vizinha tá tomando e falou que é bom e que consegue e toma também. Sim, o acesso tá fácil. E a gente vê muito isso, né? As pessoas não consideram a subjetividade delas, a individualidade. Ah, fulana tem tal corpo porque ela fez tal coisa, eu quero também. Mas cada coisa funciona diferente, né? E às vezes eu vejo
a fulana tomando Ozempic e funcionou, mas eu não vejo todo o resto que tá ali naquele contexto. Ou às vezes eu vejo a outra tomando também, não tá acontecendo nada, eu também não... E falo assim, então esse Ozempic não funciona. Então tal coisa não funciona. Mas qual que é o contexto daquela pessoa, né? A gente vê, infelizmente, até muitos médicos passando o Ozempic ou qualquer outro tipo de medicação sem considerar esse contexto. Sem considerar... O que adianta eu te falar, Kleber? Toma o Ozempic que você vai emagrecer. Sem te orientar que você precisa mudar sua alimentação e os seus hábitos. Principalmente pensando em reganho de peso. Exato. Fica insustentável. É igual a dieta restritiva que eu falei. Quanto tempo você consegue cortar o carboidrato da sua vida? 1 hora. Carboidrato é vida. Carboidrato é vida. Eu também. Mas fica insustentável, a pessoa vai ficar fraca e aí não vai conseguir ir pra academia. A fonte de gordura talvez pegue um pouco e ajude nessa questão, compense? Talvez, mas não é pra todo mundo, não é todo organismo que é assim. Gente, comer um carboidrato é tão bom, pra que eu vou cortar da minha vida? Ontem eu comi pizza. Exato. Por que eu vou demonizar o pão francês? Entende? A gente tem que entender que é o equilíbrio. Então, se você restringe demais, eu só posso comer no final de semana. O que você vai fazer no final de semana? Comer tudo que tem na sua frente. É o que eu falo com meus pacientes. Comeu, almoçou, sempre dá vontade de comer um doce. A gente come por associação também, condicionamento. A gente se condiciona. Comer salgado tem que ter o doce. Até pra tirar o gosto do salgado da boca. Exato. Aí depois quer tirar o gosto do doce com o quê? Com o salgado de novo. Vai entrar no ciclo, né? Bom, você condicionou, tá? Não, então eu vou esperar 5 minutinhos. Vou beber uma aguinha, vou assistir alguma coisa, vou dar uma volta, vou conversar ali com meu marido, com meu pai, minha mãe, com meu cachorro. Não, ainda tá aqui na minha cabeça o doce. Vou fazer qualquer outra coisa. O doce ainda tá aqui. Come um pouquinho de doce. Come. Sabe por quê? Se você ficar os 5 dias da semana pensando no doce ou no hambúrguer que você quis comer na segunda-feira, vai chegar no sábado e você vai comer 3 hambúrgueres. E não vai ser só o hambúrguer, não. Vai ser o hambúrguer, a pizza, o chocolate, o refrigerante, tudo que você vê na sua frente. Então, é pra me permitir, que a gente fala, né? Se permite um pouquinho, as pessoas acham que todo dia vai se permitir, que toda hora deu a vontade de vou comer. Não, não é isso. Você vai tentar estratégias para você se tirar desse condicionamento. Mas se não der, come um pedacinho. Porque aí você vai ver, você vai conseguir perceber que um pedacinho vai te sustentar, vai te satisfazer. Não vai precisar da barra inteira, não vai precisar de 3 hambúrgueres. Compulsão é exclusividade de quem é acima do peso? Não. Todo mundo pode ter compulsão. Como eu disse, a compulsão ela não é seletiva. Então, a pessoa pode ter compulsão por coisa saudável, por fruta. A pessoa é mais difícil de ver? Mas é possível. E aí, saindo um pouco do contexto alimentar, a pessoa pode ter compulsão por exercício físico. Mas exercício físico é bom. Mas tudo tem que ter o equilíbrio. Se você beber água demais, você pode morrer. E água é bom para a saúde, né? A compulsão, ela vem de um desequilíbrio hormonal e bioquímico também, além da parte emocional, né? Da esquiva e da fuga que a gente trouxe. Por quê? A gente precisa de dopamina, serotonina e todas as outras vitaminas que a gente precisa. Então, quais são as fontes mais rápidas de dopamina? Comida palatável, né, que te dá aquela sensação de prazer, de relaxamento. Feed de rede social. Jogos, compras, álcool, drogas. Exercício físico também? O que é mais fácil? Comer um hambúrguer ou correr na lagoa? Comer um hambúrguer. Exato. O que é mais rápido? Comer o hambúrguer. E aí, são fontes de dopamina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar.
esses hormônios rápidas, mas que vão rápido também. E aí o que acontece? Você precisa de cada vez mais. Cada vez mais. Então, o exercício físico vai te deixar muito bem. Já pegou aquela vibe de depois da academia? Corrida. É muito boa. Só que o esforço é muito maior do que sentar pra comer. O ambiente é motivo para eu aceitar a condição? Por exemplo, minha família é toda acima do peso, eu tenho que ser acima do peso. Porque, mesmo se eu optar em não ser, tem o julgamento. Você não vai comer? Ah, agora lá, gente, esse aqui é o fitness agora. Ah lá, gente, parou de beber, esse aqui não bebe mais. Quer virar o Cariani da vez, quer andar agora, ter gominhos na barriga. Define. Porque eu vejo que muitas pessoas desistem de mudar o seu corpo ou de uma forma saudável, estética, pelo julgamento de quem é igual. Sim. Define sim. Entra muito na questão de que, por exemplo, tem uma paciente que ela fala, eu faço tudo quando eu tô fora de casa, eu consigo fazer bem. Quando eu entro na minha casa, tudo desmorona. Por quê? Porque a comida que vai estar lá não é tão saudável. E aí a pessoa vai cozinhar a sua própria comida, pode ser que a mãe ache ruim. Você já foi em algum lugar que você falou assim, não, hoje eu não vou comer a sobremesa, não. Come, só um pouquinho. Ainda coloca na sua boca. Ou então repete. Se você não repetiu é porque você não gostou. Não tem isso. É exatamente isso. Claro que a gente pode dizer não. Mas tem que ter muita força para dizer não em alguns momentos. E aí a gente vai se permitindo, vai se condicionando. Nos ambientes familiares, por exemplo. Eu sigo uma nutricionista que ela mostra bastante a rotina dela, né? E aí os lugares que ela vai, a dinâmica dela, né? As pessoas que cercam ela é mais ou menos do mesmo nível ali de questão de saúde, né? De predileção por alimentos mais saudáveis e tudo. E aí, às vezes eu pensava assim, né? E compartilhando isso com as minhas amigas também. Nossa, mas vai pra um churrasco e faz abobrinha assada? Ou então vai fazer um jantar de ano novo e coloca lá brócolis com alguma coisa? E aí a gente fica assim, não, mas por que não tem uma pizza, um hambúrguer e tudo? Mas é porque é possível gostar das outras coisas também. A gente acha que só é bom aquilo que tá no senso comum, mas não, é bom, é o estilo de vida que ela adotou. Você vai fazer dieta pra sempre? Não, não é dieta, é estilo de vida. E as pessoas não aceitam isso ainda, infelizmente. Eu conheço muitas pessoas que desistiram de dieta, desistiram de parar de beber justamente pela pressão social. A sua vivência, ela consegue nos dar informação de quem tem uma possibilidade maior de compulsão de desenvolver homem ou mulher? Ou é dependente de sexo, é dependente de fatores de estresse? Nos seus consultórios, são mais homens ou mulheres? Bom, a minha vivência não me permite, porque eu atendo mais mulheres, então seria enviesado, né? Não existem estudos ainda que falem sobre isso, que batam o martelo. A gente vê o quê? A maior incidência dessas questões de mulher, porque as mulheres falam mais do que os homens. É mais permitido para as mulheres falarem sobre essas fragilidades, sobre essas questões, do que os homens. E a gente vê, talvez, que os homens eles vão mais para a questão do álcool, dos jogos, do que para realmente a comida. Mas existe muito compulsão em homem. Só não é falado. Já tratou compulsão em criança? Não, nunca tratei, mas já vi casos. Como que acontece? Por que a criança ela se tornou compulsiva? É premiação, por exemplo? Pode ser. Os pais querem que o menino fique quieto ou os pais compram algo para suprir a ausência devido ao trabalho? Pode. Entra naquilo, assim, se você comer a comida toda, você ganha um chocolate. Se você ficar quietinho, na volta a gente passa na hamburgueria. Pode ser, sim, premiação, recompensa.
condicionamento, mais uma vez. Eu falo muito sobre condicionamento pelo viés da comportamental, né? Que é o atu. Tem sim essa questão e, como eu disse, oferecer. A criança come aquilo que é oferecido. E a criança, ela age do jeito que ela vê. Você já presenciou medo de algum alimento? Não no sentido medo, pânico, mas eu nunca mais vou comer esse alimento porque me fez mal ou eu ganhei peso por causa desse alimento específico. Sim, isso é muito encontrado em questões de transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque esse ano eu ainda não comi chocolate e nem pretendo comer. Por quê? Passei por uma situação familiar. Ano passado eu engordei 20 quilos e eu desenvolvi uma compulsão por chocolate. Em 2 dias eu comi 60 barras de chocolate. Nossa. Não era fome, não era tédio. Eu aproveitava a promoção da Americana. Eu saí de lá com 60 barras de chocolate. Queria comer as 60? Não. Mas pelo fato de estar barato, eu acabei pegando porque o acesso estava fácil. No próprio carro eu fui comendo e jogando a embalagem no chão. Não estava dormindo à noite. Não era fome, eu não estava com fome. Mas o chocolate estava do meu lado. Minha esposa não via porque ela estava dormindo. Só que eu ganhei 20 quilos em menos de 2 meses. Em 2 dias eu comi 60 barras de chocolate. Ali eu falei, eu preciso de ajuda. Porque mesmo treinando, eu continuei fazendo atividade física, eu continuei me alimentando da minha base, mas eu desenvolvi uma compulsão por chocolate e eu estou com medo de voltar a comer, justamente por liberar ou acender algum... Opa! Meu Deus, isso aqui é bom demais. Acontece muito. É o medo de voltar àquilo que já foi experienciado. E assim, como eu disse, em tratamentos, por exemplo, para bulimia e anorexia, é expor o paciente aos poucos a esses alimentos. São chamados alimentos perigo. Porque realmente para a pessoa demonstra perigo. Igual para você o chocolate demonstra perigo. De quê? De voltar àquela situação. Eu fui num aniversário essa semana, tinha bolo de chocolate, eu não comi. A partir do momento que eu caí em consciência, eu preciso de ajuda. Procurei um médico, comecei a fazer terapia. Identificamos juntos qual que era o real motivo. E eu tô conseguindo levar a vida sem o chocolate. Mas eu desenvolvi, não uma compulsão. Mas já que eu não vou comer o chocolate, se eu comer o doce de leite? Então eu tenho algumas outras fontes que também me dá esse paladar gostoso, essa sensação química gostosa de prazer. Mas pra mim o chocolate foi o meu vilão. Então eu estou com medo de qualquer chocolate. E isso ajuda a gente a entender até aquela questão, né? De que não existe alimento ruim e alimento bom. Porque a mesma coisa que o chocolate pode trazer, o doce de leite também pode. O hambúrguer também pode. Nos dê sinais de que a pessoa está desenvolvendo alguma compulsão. O que ela precisa se atentar? É quantidade? É frequência? É sair de um alimento e ir para o outro? Como que a pessoa ela pode identificar que ela está se tornando uma pessoa compulsiva em qualquer área? Compras, alimento, bebida? Quantidade e espaço de tempo. O quanto eu como, o quanto eu compro em tanto tempo. Por exemplo, para o diagnóstico da compulsão alimentar, são 2 ou 3 episódios num espaço de tempo de 7 dias, semana. O que eu tô comendo? É muito, é pouco, é uma coisa, por exemplo, é como eu disse, eu abrindo a geladeira e pegando a comida fria. E principalmente a motivação do que eu tô comendo. Às vezes não é tão fácil identificar sozinho. Mas é importante pensar com a frequência
e a quantidade. Como eu devo falar que uma pessoa está compulsiva? Por exemplo, eu estou com a minha mãe e eu percebo que ela está comendo demais. Qual que é a abordagem? Como que eu deveria chegar para essa pessoa? Porque a tendência de todo mundo estar comendo demais. Você vai comer de novo? Você vai abrir geladeira de novo? Você não está com fome. Como que eu deveria chegar nessa pessoa? Eu acredito que um modo mais assertivo seja perguntando como que a pessoa está se sentindo. Se ela começar a chorar e comer mais foguete. Tudo bem naquele momento. Se ela começar a chorar, se você não conseguir, né, realmente escutá-la ali e devolver de alguma forma aquilo que ela está trazendo, é só o acolhimento, é só falar assim, que eu tô aqui por você, vamos procurar ajuda juntos? É muito melhor do que falar assim, nossa, você já comeu 3 vezes isso hoje. Que às vezes a pessoa não sabe que comeu 3 vezes, mas às vezes a pessoa sabe, mas não tá ali no controle dela. Eu vejo isso real. Seja por quem eu tenho contato, o julgo da pessoa que ela está acima do peso. Nós dois já estivemos nesse local. Então a gente tem até uma propriedade de fala. A pessoa obesa, ela não se sente amada, ela não se sente respeitada. Às vezes, quem tá ao redor tá nem aí pro peso dela. Mas ela tem um complexo que, nossa, tá todo mundo me olhando. Sim. Como ajudar essas pessoas? Como trazer ela... Olha, vem cá. Todo mundo tem o direito de ser diferente. Nem todo mundo tem que ter um queixo harmonizado. Nem todo mundo tem que ter o mesmo peso. Vem cá, senta aqui, vamos trocar ideia. É exatamente isso que você falou. É trocar ideia, acolher. E não colocar o gordinho no gol. Exatamente. Porque não a minha vida toda eu fui goleiro, hoje eu sou atacante. Eu não piso no gol mais, eu sou atacante, eu sou quem faz gol, não quem toma hoje. É não falar assim, deixa tanto de comida pra fulano porque ele come mais. Ou vai faltar pro povo. Exato, vai faltar pro povo, porque o fulano vem. É não fazer esse tipo de julgamento. Ir com a pessoa muito mais pelo amor. A gente fala isso, mais pelo amor do que pela dor. A pessoa que tá comendo demais, que tá acima do peso, ela sabe, não precisa ninguém contar pra ela. Ela O tem gordo espelho. sabe que é gordo. Exato, ele sabe que é. Mas é acolher. É fazer ele entender que tá tudo bem. Que se ele quiser mudar, você tá ali pra apoiar. Pra ajudar a pedir ajuda. Pra procurar o profissional correto. E não falar assim, é só ir pra academia. Por que você não vai? Eu tô lá dentro das academias. E eu não me preocupo somente com quem eu estou treinando. Porque eu ainda sou personal trainer. Mas eu vejo muitas pessoas que estão acima do peso que não se sentem à vontade em estar ali, em cima da esteira ou fazendo algum equipamento. Porque ou ela olha pro lado e só tem magro e forte, ou ela olha pro lado e vê que ela é a única diferente daquele padrão. Sendo que, na verdade, um grupo de apoio deveria ser muito necessário. Sim. Mas aí entra muito daquilo que você falou, que é muito mais uma questão... Tem o de fora pra dentro, sim. Mas é muito uma questão de dentro pra fora. É como se... Já sentiu a sensação que você tá num lugar e tá todo mundo te olhando? A pessoa pensar assim. Todo mundo tá me olhando, todo mundo tá reparando no meu corpo. Mas na verdade ninguém tá. Pra não dizer ninguém, pouquíssimas pessoas vão estar reparando em você ali na academia. Então é muito mais o seu pensamento sobre você mesmo, em alguns momentos. Tem pessoas que falam assim, quando eu era obesa eu me sentia sujo. Nossa, isso é muito forte, é muito triste. E aí até mesmo em questão de pós-bariátricos, existe muito aquela sensação de que eu vou emagrecer, tudo vai resolver na minha vida. Meu sonho. Mas não. Virou sonho real. Exato. Porque muitas vezes as limitações vêm da gente mesmo. Quando eu emagrecer eu vou fazer isso.
Quando eu emagrecer, eu vou arrumar um namorado. Quando eu emagrecer, eu vou ter mais amizades. A mesma capacidade que você tem enquanto acima do peso, você tem enquanto magro. Vai ser muito diferente por causa da questão da sociedade, do preconceito e tudo. Claro, a gente não tá excluindo isso aqui. Mas não é assim, ó, uma viradinha de chave. Não é um botãozinho que a gente aperta. É uma reconstrução de dentro pra fora o tempo inteiro. Hoje eu estou magro, mas eu ainda tenho minhas roupas de gordo. Porque eu sou pão duro. Se eu engordar, eu ainda tenho as roupas. Então, eu devo jogar fora essas roupas? Doar. Jogar fora não. Doar essas roupas? Eu acho importante. Eu não gosto daquela... Sabe aquela ideia que algumas pessoas têm de colar a foto de quando era gordo, assim, na geladeira, pra não abrir a geladeira? E eu acho uma punição. Sabe? É como se abrir a geladeira fosse me fazer ganhar peso. Então, o problema não é o alimento. Exato. Ter a sua roupa ali, se você usar a roupa ali guardada pra entender pra onde você não quer voltar, Que seja uma, então, né? eu acredito que não seja o ideal. Porque você tá se apegando àquilo que é são vários fatores que te fizeram chegar ali. Como você disse, passou por uma questão familiar difícil. Não foi simplesmente que você falou assim, não, agora eu vou comer, senta pra comer. Porque eu quis. Exato. Então, não precisa ficar nessa forma de punição. Você tem uma outra vida agora. Como que um educador físico, uma psicóloga e uma nutricionista conseguem trabalhar juntos? Muita comunicação entre os 3 profissionais. E os 3 profissionais têm que estar dispostos a entender a realidade daquela pessoa. Se você for pensar num projeto mais abrangente, a gente pode colocar coisas mais gerais, né, adaptativas para cada pessoa, sempre ensinando que é subjetivo, cada um vai ter uma experiência. Se você for pensar em uma coisa mais personalizada, eles precisam estar em sintonia. Não adianta eu trabalhar de uma forma, a nutricionista trabalhar da mesma forma, e o personal chegar e falar assim, não, você tem que fazer 60 agachamentos por tanto, porque às vezes a pessoa não consegue. Ou então, eu trabalho de uma forma, você vai trabalhar de outra forma, e a nutricionista vai cortar o carboidrato. Eu vi que você tem outros projetos, que não seja definido apenas com o processo de emagrecimento. Sim. Que tanto de mulheres é aquela que você estava reunido essa semana? Eu nunca vi tanta mulher juntas num mesmo local. O que era aquela bagunça? Bom, o Café com Mulheres, eu tenho um projeto, o Feminino em Foco, que é um projeto pensado de mulheres reais para mulheres reais, não somente no viés da psicologia, mas de toda a complexidade e maravilha que é o universo feminino. E a nossa maior proposta é trazer bem-estar e saúde para as mulheres. Então, psicologia, nutrição, fisioterapia, direito da mulher, é informar essas mulheres, é trazer um local de acolhimento, seja somente no âmbito virtual do Instagram, mas também nós estamos cada vez mais trazendo para o pessoal, para a gente estar ali em contato, para a gente ver o rosto de cada mulher fazendo assim, quando a gente fala alguma coisa que faz sentido, sabe? E lá a gente fez o início do nosso projeto, que chama Café com Mulheres, que são inicialmente encontros mensais para trazer isso, um ambiente seguro, que todo mundo, mesmo que cada uma ali tenha uma história diferente, vai ter acolhimento, vai ter identificação, vai fazer sentido, vai plantar uma sementinha para amanhã ou daqui a anos aquela mulher falar assim, nossa, verdade. Eu achei sensacional esse projeto. E eu fiquei muito triste com uma fala sua. Qual? Que teve mães que não foram por causa de quê? De que os maridos, né, os parceiros não quiseram ficar com os filhos para elas irem.
Isso é uma realidade. Claro que a gente ainda está falando da parte de parcela das mulheres que tem uma rede de apoio, que são os maridos, mas existem mulheres que não têm rede de apoio nenhuma, né? Nenhum parceiro, nenhuma família ali ativa, que vão depender de rede de apoio, por exemplo, a creche, a escola, os serviços públicos, que é ainda mais difícil. Mas, nesse contexto que eu te disse, são mulheres que têm um parceiro ali dentro de casa, mas que não puderam ir porque o parceiro não se dispôs a ficar com os Porque não filhos. tem um parceiro dentro de casa. Exatamente. E se você é esse homem que não se dispôs a ficar com seu filho, quero te falar uma coisa. Você não ajuda a cuidar do seu filho, você tem que cuidar do seu filho. É obrigação. Então, da mesma forma que você trabalha, ou a mulher também trabalha. Ela tem uma jornada dupla, tripla e ainda precisa fazer comida pra você. Então aqui, deixa de ser frouxo e vai cuidar da sua prole. Que essas mulheres vão, no próximo mês, Sim, participar desse encontro e é extremamente relevante. Combinado? E aí vou aproveitar e dar um recado. Se você é essa mulher, se auxilia a estabelecer seus limites. É muito importante reconhecer seu limite e impor seu limite pro outro. Porque você merece, precisa ser valorizado e cuidado. Não dá pra absorver tudo ali só porque o outro não quer ajudar. Muito obrigado. Esse foi um dos episódios mais legais que eu... Porque é uma dor. A obesidade, ela é uma dor. Ela é um fator de geração de doenças, seja metabólicas ou emocionais. Sim. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer estar aqui e falar. É muita coisa para falar, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas. É muito detalhe. E, assim, espero vir novamente pra gente falar sobre outras coisas, sobre a mesma coisa. Foi muito legal. O seu trabalho também é excelente. A gente se conheceu há pouco tempo, mas, assim, já deu um match, assim, muito instantâneo. E eu acredito que vamos pra frente aí com muita coisa em comum pra gente compartilhar com todo mundo. Vamos comemorar na pizzaria agora, gravação desse podcast? Ou então a gente pode correr na lagoa, que tá aqui do lado também. Muito obrigado. Obrigada. Ô, seus fitness, bom, esse foi mais um bom podcast. E se você ainda não foi inscrito no canal, já ative as notificações e me ajude com que tudo que acontecer aqui chegue ao maior público possível. Muito obrigado.